O uso de bombas atômicas revolucionou o conceito de destruição. A humanidade percebeu que a autodestruição não é algo exclusivo da ficção científica, e fizeram com que os anos seguintes após o uso das primeiras armas nucleares, a humanidade entrasse numa nova era de medo da extinção da sua própria espécie. Iniciava assim a Era Nuclear. É absolutamente natural encarar o bombardeio de Hiroshima e de Nagasaki como um dos acontecimentos mais abomináveis da história da humanidade, em pé de igualdade comparável ao Holocausto. Esse é o pensamento comum que aprendemos desde cedo e já está inserido, formatado na consciência. Ao falar desse tipo de arma, já nos vem à mente o uso desproporcional e vil da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, a destruição em massa, uma coisa imoral, um crime de guerra ou um tipo pior de terrorismo americano contra um país mais fraco, e um perigo a toda a humanidade. Esse é o tipo de blá blá blá, o pensamento já consolidado. Mas se eu dissesse que as bombas atômicas salvaram milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, e continua hoje salvando milhões de pessoas, e que é o fator crucial para ainda hoje não termos entrado em uma terceira guerra mundial. Um país, pelo simples fato de ter uma única dessas armas, está infinitamente mais seguro do que jamais esteve em toda a história da humanidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, morriam aproximadamente 1.300.000 pessoas ao mês. Então, o quanto antes o Japão se rendesse, menos pessoas morreriam e menor seria o custo para as economias que já estavam arrasadas pela guerra, que já durava décadas. O problema é que os japoneses, em toda a sua história, jamais haviam sido derrotados em uma única batalha. E para piorar as coisas, o guerreiro japonês era marcado pelo rígido código de conduta descendente do lendário samurai, o Bushido, que dizia: o caminho do guerreiro. A flor da cerejeira é a primeira das flores, assim como o guerreiro é o primeiro dos homens. Esse código de devoção, aliado à conduta de devoção da divindade do sol nascente, faziam com que a rendição fosse algo inconcebível. Os japoneses estavam dispostos a guerrearem até o final. O lado dos aliados tinha um plano em mente antes dos bombardeios. Todos esses aspectos foram considerados nos planos de invasão pelos aliados: bloqueio naval, supremacia aérea e desembarque. O plano final recebeu o nome de Operação Downfall. Esse era o único plano que foi considerado viável e mesmo assim custaria uma perda mínima de 1 milhão de soldados americanos e 500.000 ingleses, isso só no lado dos aliados em caso de vitória. No lado japonês, os números de mortos certamente seriam muito maior. Sendo assim, considerando as estimativas do plano Downfall de 1.250.000 pessoas para cada lado, teríamos no mínimo 2,5 milhões de mortes em uma guerra cujo fim já havia sido decretado. O Japão era o último do eixo a ser derrotado. Se considerarmos outras batalhas como a do Stalingrado, as mortes ficaram em cerca de 1 milhão para cada lado. A alternativa a esse plano foram as bombas atômicas. Agora, as explosões de Hiroshima e de Nagasaki combinadas mataram 200.000 pessoas. Note a diferença dos 2,5 milhões da Operação Downfall dos 200.000 somando as duas bombas nucleares. Além dessas 200.000, entre 1950 e 1990, aproximadamente 4.500 pessoas morreram comprovadamente por câncer causado pela radiação das explosões. Alguns dizem que esse número de contaminados pode chegar a 30.000 pessoas. Arredondando-se para 250.000 pessoas mortas direta ou indiretamente pela Little Boy em Hiroshima e pela Fat Man em Nagasaki. Após os ataques, os nukes de Hiroshima e Nagasaki forçaram o Japão a render-se. O então imperador Hirohito do Japão abdicou do seu status de divindade. Sim, a grosso modo ele disse: bom, em face do ocorrido não sou mais Deus, e enviou seu ministro de Assuntos Estrangeiros a assinar a rendição a bordo do USS Missouri no Pacífico. O poder de destruição em massa trazido pelas bombas no Japão mudariam para sempre as relações, e de imediato as grandes potências do mundo viram a necessidade de rapidamente construir suas armas nucleares, já que agora as armas não só representavam um risco aos inimigos, mas também um risco para quem não as tivessem.
Após o fim da Segunda Guerra, iniciou-se uma corrida armamentista nuclear. Todos os países agora, conhecendo o poder de destruição atômico, buscaram construir suas próprias armas, destacando-se agora os Estados Unidos e a União Soviética. Nesse período, o mundo todo se preparava para um confronto nuclear envolvendo essas duas potências, o que não se concretizou. E por que não houve uma guerra direta? Em uma guerra nuclear dessa magnitude, certamente não haveriam vencedores. O medo da destruição trouxe não só o fim da Segunda Guerra, mas também impediu uma guerra direta no período que ficou conhecido como a Guerra Fria. A bomba nuclear trouxe junto com o medo um longo período de estabilidade política e certa paz entre as grandes potências mundiais. Durante o período da Guerra Fria, foi assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que é um acordo entre os Estados soberanos assinado em 1968 e atualmente conta com uma adesão de 189 países. Desses, 5 reconhecem serem detentores de armas nucleares: os Estados Unidos, a Rússia, que ficou no lugar da extinta União Soviética, o Reino Unido, a França e a China, e são também os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU. Esse tratado teve o objetivo de limitar o armamento nuclear desses 5 países, que ficaram obrigados a não transferir essas armas para os chamados países não nucleares, nem auxiliá-los a obtê-los. A China e França não ratificaram o tratado até 1992. Considerado como uma pedra fundamental para evitar a disseminação de armas nucleares, o tratado trata-se da desigualdade de direitos entre os países, uma vez que dificulta que outros países consigam esse poder nuclear em nome do risco da destruição da civilização. Os Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China possuem 90% das armas nucleares, sendo o restante distribuído entre Índia, Paquistão, possivelmente Israel e recentemente a Coreia do Norte, que deixou o pacto em 2003. O Brasil assinou o pacto em 1998 e é considerado um país com tecnologia suficiente para construir uma arma dessas. A história mostrou que as armas nucleares não só foram decisivas na Segunda Guerra, como a forma mais eficaz de pôr um fim a ela, compensatória não só em termos econômicos, mas também em perdas de vidas e um mecanismo importantíssimo e essencial de defesa nacional. As grandes potências mundiais, percebendo o poder estratégico dessas armas, rapidamente tomaram para si esse poder e impediram que novas forças surgissem. O uso de armas nucleares mostrou-se mais uma vez eficiente na Coreia do Norte, visto que o governo comunista do país defende seu sistema totalitário ditatorial com ameaças nucleares, impedindo a intervenção até mesmo de potências como os Estados Unidos, a China e o Japão. Assim como os indígenas sofreram e foram dominados pelos europeus muito pela disparidade do poderio bélico entre indígenas e europeus, assim hoje qualquer povo que abre mão de uma tecnologia mais avançada em defesa está sujeito à dominação e destruição da sua soberania. Em nossa cultura desarmamentista, somos levados a crer que as armas servem somente para matar e nos esquecemos do fato de que ficou provado nas 2 bombas atômicas que elas foram criadas e servem para nossa proteção e da sociedade como a conhecemos. Se não fosse pela tecnologia atômica, certamente a Segunda Guerra seria seguida por outra guerra sangrenta entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ao invés disso, tivemos um longo período de certa paz marcado pelo medo de um contra-ataque. Um mundo pacífico e uma paz mundial não será alcançado com o desarmamento, mas com uma sociedade bem armada e capaz de provocar medo naqueles que ousarem interferir nas liberdades individuais. Gostou do vídeo? Quer mais conteúdos como esse? Deixe o seu comentário e o seu like e se inscreva no canal.